Concedo a palavra, neste momento, à senhora Marlene Veiga Expósito, que tratará do assunto de interesse dos servidores públicos estaduais aposentados. E eu convido o nobre deputado Pedro Kemp para assumir a presidência durante a fala. Vossa Excelência tem, dona Marilene, tem 15 minutos. Carlos, que eu assino. O Pedro. Pedro. Tá. Deixa eu abrir aqui meu discurso. Tá bom. Com a palavra, a senhora Marlene Veiga Expósito, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos, bom dia à mesa, na pessoa do deputado Pedro Kemp. Quero cumprimentar a todos e dizer que nós estamos aqui, nesse momento, não queremos pretender falar em nome de todos os aposentados desse Estado, do governo do Estado, porque são 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas aposentadas. Mas estou falando aqui em nome de um grupo, né? Estamos aqui representados, formamos um grupo de 100 pessoas para discutirmos a questão dos descontos previdenciários que foi feito para os servidores públicos aposentados. Então, em nome desses aposentados e pensionistas do Mato Grosso do Sul, vinculados ao regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, que queremos, né, nesse momento, demonstrar, deputado Pedro Kemp, a nossa indignação pelo retrocesso que os aposentados do Estado tiveram nos seus proventos com relação à reforma previdenciária trazida pela Emenda Constitucional 103, de dezembro de 2019. No âmbito federal e no âmbito do Estado, a Emenda Constitucional número 82, também do mesmo ano. Essa emenda constitucional foi aprovada por esta Casa, senhor parlamentar, num período de pandemia, num período em que todos nós estávamos acuados e amedrontados pelos efeitos da Covid-19. E não tivemos, em nenhum momento, como fazer nossa defesa nesse processo. Nessa época, senhores, os senhores devem se recordar que as decisões eram tomadas em reuniões virtuais. Por diversas vezes, tentamos marcar um momento para que pudéssemos apresentar o nosso argumento nessa causa. Infelizmente, nós, por conta desse período, né, não tivemos essa oportunidade. Essas novas regras trouxeram muitas dificuldades aos aposentados e pensionistas e impactaram substancialmente a qualidade de vida de pessoas que contribuíram por mais de 30 anos para garantir paridade e pudessem, após esse período de muito trabalho, receber uma remuneração justa. A reforma previdenciária imposta por esta emenda constitucional, aqui no Estado, a emenda constitucional número 82, que autorizou a cobrança de contribuição extraordinária aos aposentados e pensionistas, tinha como justificativa o equacionamento do déficit previdenciário. Vale ressaltar que as dificuldades financeiras demonstradas pela AGEPREV, que justificou a cobrança dos aposentados e pensionistas, não foi ocasionada pelos servidores aposentados, muito menos pelos servidores de uma maneira geral, mas por gestões e administrações designadas pelo próprio chefe do Executivo Estadual.
pois os aposentados contribuíram por longo período para garantir o direito ao benefício e agora, novamente, são obrigados a contribuir para restabelecer a saúde financeira da Previdência Social. Pelo exposto, é que recorremos a esta Casa de Leis, pois a Previdência de Mato Grosso do Sul já está com as suas contas sob controle, não sendo mais necessário a dupla jornada de contribuição daqueles que fizeram sua parte, aposentados e pensionistas, por uma questão de justiça e de direito. Nesse sentido, entendemos que a AGPREV deve prestar informações pormenorizadas e apresentar balancetes e previsões administrativas de valores a receber, balanço patrimonial, dívidas e o que existe de intenção administrativa para acessar a cobrança dos aposentados e pensionistas. É o que esperamos que seja feito, pois estamos no limite das nossas forças e, nesse momento, precisamos da anuência desta Casa para restaurar a justiça e o direito de quem muito contribuiu. E hoje precisa voltar a trabalhar para garantir sustento às suas famílias, bem como qualidade de vida. Então, é isso que nós estamos aqui solicitando, que haja essa anuência desta Casa nesse sentido. Protocolamos, senhor deputado Pedro Kemp, um documento, um expediente, foi protocolado aqui na Assembleia, que traz todos esses nossos questionamentos e que nós gostaríamos imensamente de que houvesse, por parte dessa Casa de Leis, uma compreensão no sentido, né, de que a gente pudesse resolver essa questão, né, com relação aos aposentados. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Marlene Veiga Expósito, pela exposição. Quero dizer que é muito justa a reivindicação que Vossa Senhoria traz a esta Casa. Nós vamos fazer chegar ao governador do Estado esse documento que foi apresentado. Na sessão de amanhã também eu vou apresentar, em meu nome e em nome de vários deputados aqui, uma reivindicação ao nosso governador para que ele possa rever esse desconto dos aposentados que foi aprovado na última reforma da Previdência. Aliás, nós tivemos com o governador Rido, na semana passada, deputado Júnior Mó, que estava presente, deputado Renato Câmara, deputado Márcio Fernandes, Zeca do PT, Amarildo Cruz, e nós falamos deste assunto com ele, e ele disse que tinha um compromisso de fazer um estudo atuarial, de fazer um levantamento para que nós pudéssemos rever esse desconto, quem sabe até aproveitando uma emenda que, na época, foi apresentada, daquele escalonamento, enfim. Mas, principalmente para quem ganha menos, para os menores proventos, esse desconto faz uma diferença muito grande na vida e no orçamento dessas pessoas. Então, nós vamos aqui assumir um compromisso de levantar essa bandeira e vamos cobrar do governador que apresente para esta Casa aqui um projeto, né, revendo esse desconto que penalizou muitos servidores públicos. Para a manifestação, deputado Lídio Lopes. Dona Marlene Veiga, parabéns pela sua fala, pela colocação e pela reivindicação. É verdade, nós parlamentares estamos aqui, e isso foi amplamente discutido nesse plenário. Infelizmente, veio uma determinação de cima para baixo, lei federal, que acabou trazendo isso para todas as casas legislativas para o governo do Estado. Muito embora, na época, eu fui o deputado que apresentei uma emenda para deixar os aposentados, porque eu sou servidor público, e sei o quanto é prejudicial e perniciosa isso para os aposentados, que tem uma longa história de contribuição à Previdência do Estado, e principalmente pelos trabalhos e serviços prestados ao Mato Grosso do Sul. Então, na época, eu coloquei uma emenda para que isentassem os aposentados. Infelizmente, foi voto vencido.
Depois apresentei uma emenda, inclusive, com relação ao teto também da contribuição, porque antigamente o teto era 5.600, que era o teto máximo da Previdência, né? E aí quem ganhava acima disso, você tinha o desconto de 5.600 e contribuía acima desse teto. Acabaram reduzindo o teto para um salário mínimo. Eu apresentei uma emenda aqui na época para que fosse, no mínimo, fosse o máximo 3 salários mínimos, ou fosse escalonado. Também fui voto vencido, perdi ela na votação do plenário, e acabou 2 estados implantando isso e tendo hoje estabelecido, que é o estado do Mato Grosso e o estado do Paraná, que apresentaram 3 salários mínimos de contribuição, que era o teto estabelecido. Com isso, quem ganha menos, né, era beneficiado quando o teto era 5.600. E hoje pega praticamente todo mundo, tem que contribuir, todo mundo tem que ajudar. As pessoas estão prejudicadas, porque quem ganha menos tem que contribuir, e nesse prejuízo, conte com o nosso aqui, com o nosso apoio, e também, junto com os demais colegas, estar fazendo essa interlocução junto ao governo do Estado, para que possa rever isso tudo e realmente apoiar os nossos aposentados do Estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lídio. Deputado Júnior Mock. Eu quero falar e cumprimentar a Marlene pelo uso da fala. Esse assunto, como Vossa Excelência disse, deputado Pedro Kemp, na semana passada nós recebemos várias categorias, e para a gente discutir, e as categorias, inclusive, como a questão salarial, de reajuste, reposição, está em discussão com o governo, na verdade, destacaram da discussão a questão da contribuição dos aposentados, né? Em verdade, há hoje uma quebra do princípio de isonomia para quem está na ativa e para quem é inativo. Quando, na verdade, da votação da reforma da Previdência, nós colocamos uma emenda que foi aprovada inicialmente, isentando os aposentados até o teto. Posteriormente, a reforma foi aqui votada antes da reforma nacional, com a reforma federal, veio e o teto de contribuição, né, a isenção até um salário mínimo, quando a maioria, quase que absoluta, dos servidores, obviamente, recebem acima desse valor. Então, não houve isenção praticamente nenhuma para a grande maioria dos servidores aposentados. E isso afeta significativamente, porque são 14%, servidor que ganha 4 mil, 5 mil, 3 mil, acaba tendo, né, um decréscimo. Houve um decréscimo no seu salário, porque ele não teve um reajuste proporcional ao desconto que foi imposto na reforma previdenciária. Então, essa discussão, como disse o deputado Pedro Kemp, nós levamos já ao governador, porque entendemos que isso é uma questão fundamental de fazer essa discussão, e que, se não é possível, quando diante do cálculo atuarial, fazer tudo de uma vez, que faça paulatinamente, vai crescendo. O teto aumenta o teto para 2, para 3, para 4, até atingir, que é essa a reivindicação, até atingir o teto da Previdência, que é os R$ 7.800, mais ou menos, o valor que está hoje. Portanto, é uma discussão que nós devemos ter, inclusive, né, as categorias estão falando com os deputados todos, na verdade eu os recebi, mas os outros também, para que a gente possa fazer uma reunião nessa casa, e justamente para poder solicitar, a casa fechar a questão, solicitando ao governador esse estudo atuarial e que apresente uma proposta para que a gente possa elevar o teto de isenção, na verdade, nesse momento, que não para que a gente possa atender os servidores. Então, é muito importante o uso, a fala e o assunto que a senhora traz à casa, porque é realmente, dentre os assuntos das categorias de servidores, eu falo que é o mais urgente que nós temos que tratar. Então, parabéns, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, deputado Júnior Mock. Obrigado, Marlene, pela exposição. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar esta reivindicação junto ao governo do Estado.